Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Que maravilha poder estar aqui novamente com vocês para ter mais uma aula. É um prazer sempre um prazer enorme poder estar com vocês e aprender junto com vocês, tá bom? E espero que nessa noite nós possamos aprender juntos, ter uma boa experiência e oro para que o Espírito de Deus possa estar conosco, tá? E eu queria convidá-los a fazer uma oração antes de participar da aula. Então pare o vídeo, ore para que o Senhor possa te inspirar e possa te ajudar em tudo que você precisa, tá bom? O objetivo dessas aulas é sempre ajudar você a se aproximar do Salvador Jesus Cristo. E com isso você pode crescer espiritualmente, se tornar um grande líder, um grande missionário, um bom pai, uma boa mãe, as coisas que o Senhor espera de você para que você tenha felicidade nessa vida. Não alegria momentânea, mas felicidade eterna. Só para rapidinho desse vídeo, para falar algo sobre esse vídeo, só vocês lembrarem que aqui nós vamos ter 4 perguntas, tá bom? São 4 perguntas que eu vou indicar quais são. Na verdade, elas estão em amarelo, tá bom? São 4 perguntas na verdade 3 perguntas em amarelo que vocês vão escrever aqui no link que tem aqui embaixo, tá bom? Você vai escrever ali, vai ter o nome você vai colocar o e-mail da professora e assim que você terminar a sua avaliação, vai lá para a professora. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, tá bom? Sobre avaliar seu aprendizado. A ideia disso aqui é para realmente você se avaliar e ver o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu. Então, nós estamos vendo ali, avaliar seu aprendizado, para realmente saber quanto que você se aproximou mais do Salvador e quanto você conheceu mais do Salvador. Tá ok? Então, vamos lá. Eu quero iniciar essa aula pedindo para que vocês façam o seguinte. Reflita. Refletir e avaliar nosso aprendizado espiritual pode nos ajudar a nos aproximar de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Tá bom? Então, avaliar é quando você faz uma avaliação pessoal sua. Quanto que você se aproximou do Salvador? Quanto que o Pai Celestial, você conseguiu se aproximar do Pai Celestial? Quanto você ama mais o Pai Celestial? E como isso tem mudado a sua vida gradativamente, sabe? Não de uma vez, mas como isso tem mudado a sua vida. E esse é o objetivo da gente refletir e avaliar de novo. Nós podemos fazer isso em várias etapas de nossa vida, mas agora, nesta aula, é o momento de você refletir um pouco mais sobre como você está e onde você quer chegar, ok? Pensa no seguinte. Quais são alguns exemplos nos esportes ou na vida em que a direção para o qual você está indo é mais importante do que sua velocidade? Eu lembro, eu estava vendo um vídeo de um rapaz bem obeso, assim, bem gordo, né? E ele tinha por volta de mais ou menos, não sei quantos anos ele tinha, mas ele era bem obeso. A esposa dele estava ajudando ele a emagrecer. Ele tinha mais de 200 quilos. Era uma coisa bem absurda, assim. Aí ele começou a fazer esporte para emagrecer. E fez esporte, foi fazendo. E não era a velocidade que importava, mas a constância, a direção que ele tomou. Eu preciso cuidar da minha saúde. Isso levou basicamente 2 anos ele fazendo exercício. Ele conseguiu emagrecer bastante. Claro que ficou muitas peles assim no corpo e ele fez cirurgia para diminuir aquelas peles, né? Mas com o passar do tempo, ele criou uma musculatura muito forte. Ele se tornou uma pessoa bem saudável, bem musculosa. Então, nesse caso aqui, era a direção, né? A constância. Para onde ele estava indo era mais importante do que a velocidade. Mesmo porque ele não ia emagrecer rápido,
Então tinha que ser uma constância, né? Permanecer constante. Isso, a direção era mais importante do que a velocidade. Quais são alguns esportes que vocês sabem que é assim? Eu vejo que xadrez é assim, né? Dama, acho que é assim, se a gente pensa, né? Outros jogos é mais importante a constância, saber para onde você está indo, do que a velocidade. Mas eu queria que vocês pensassem sobre isso, tá bom? Quais são alguns esportes? E veja isso aqui. Eu esqueci de colocar o nome do Elder aqui. Nosso Pai Celestial conhece nosso potencial divino. Ele se alegra todas as vezes que damos um passo adiante. Para Ele, nossa direção é mais importante do que a nossa velocidade. Sejam persistentes, irmãos e irmãs, e nunca desanimem. Então veja só o conselho. Para o Pai Celestial é mais importante a constância, a direção que nós tomamos, do que a velocidade. Então o Senhor espera que vocês continuem crescendo passo a passo, preceito por preceito, e nunca desanimar por causa dos desafios. Desafios, vamos ver, vai acontecer sempre, né? Os desafios eles sempre vão acontecer, mas nós podemos vencer esses obstáculos. E essa situação aqui ela é muito interessante, né? A gente dá ser mais importante a direção do que a velocidade. Se aproximar do Pai Celestial é mais importante a direção que estamos tomando do que propriamente a velocidade que isso está acontecendo. Tá bom? E aí a gente só tem que persistir. Agora, essa é uma pergunta que vocês têm que colocar. Lembra? Ela é amarela, a pergunta é amarela, ela vai lá para anotação, aqui no formulário aqui embaixo. Por que você acha que a direção de nosso crescimento espiritual é mais importante para o nosso Pai Celestial do que nossa velocidade? Essa é uma pergunta que vocês têm que responder aqui embaixo, tá? Como você tem percebido o crescimento ou progresso desde o início deste ano letivo em seu esforço para seguir Jesus Cristo? Como você tem percebido a mudança pessoal em você? O que você tem percebido? Então você vai colocar lá, eu melhorei na oração, eu melhorei no estudo das Escrituras, eu tenho pensado mais de como viver o Evangelho, tá? Então você mesmo vai se avaliar, como é que tem sido o seu progresso, tá bom? Então aí você escreve no seu diário de estudo como você tem percebido o seu progresso. O que você aprendeu ou colocou em prática por meio do seu estudo do Velho Testamento? O que você já tem aprendido e colocou em prática? Tá bom? Olha isso aqui, ó. Essas duas perguntas verdes você responde no seu caderno de estudo, tá? Ao avaliar seu aprendizado hoje, esteja aberto às impressões do Espírito Santo para ajudá-lo a reconhecer seu crescimento espiritual ao seguir Jesus Cristo, mesmo que seja apenas um passo à frente. Então, ao se avaliar hoje, né, nessas perguntas que nós estamos fazendo, pense como que isso tem ajudado você a crescer espiritualmente. Mesmo que seja uma pequena mudança, não importa, tá bom? O tamanho da mudança não importa. O que importa é você mudar, crescer, se aproximar de Cristo. Lembra que a direção é mais importante do que a velocidade? Nesse caso aqui, então você só tem que se aproximar do Pai Celestial passo a passo, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali, né? Todos os dias tentando ser melhor. Então, enquanto a gente está fazendo essa avaliação, pense nisso, como isso tem mudado e tem te ajudado a se aproximar de Cristo, mesmo que seja uma pequena coisa, mas o que tem mudado em você. Lembra dessa gravura? Essa aula que foi dada sobre Moisés, sobre a serpente, que o povo estava reclamando. Eu não vou contar a história, eu acho que você já sabe a história. Ok? Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Essas duas perguntas. O que o símbolo da serpente de metal em uma haste ensina sobre Jesus Cristo? Como Jesus Cristo cumpre esse mesmo papel em nossa vida hoje? Lembra da história? Então, se vocês não lembram, eu quero que vocês pesquisem e depois vocês coloquem aí.
O que o símbolo da serpente de metal em uma haste ensina sobre Jesus Cristo? Como Jesus Cristo cumpre esse mesmo papel em nossa vida? Eu não quero contar a história, mas eu acho que vocês já lembram dela. Mas eu quero que vocês respondam isso, tá bom? E se vocês não lembram, então dá uma pesquisada. Aí tem uma outra pergunta que é para vocês escreverem aqui no formulário aqui embaixo. Quais são outras representações ou símbolos de Jesus Cristo que você lembra ao estudar o Velho Testamento? Quais são alguns outros símbolos de Jesus Cristo que você lembra quando você estuda o Velho Testamento? Eu vou dar uma dica de é o Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Lembra o sacrifício expiatório de Cristo, né? Quando o sacrifício do Cordeiro era relembrar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, tá bom? Mas vocês podem procurar outros símbolos, e aí eu queria que vocês lembrassem, ok? Muito bem. Quais são algumas coisas, ou quem são algumas pessoas que você ama? Queria que vocês pensassem. Escreve aí no seu caderno, no seu diário de estudo. Quais são algumas maneiras pelas quais você pode indicar o quanto os ama? Quais são as coisas que você pode indicar, que você tem feito para mostrar o quanto você ama? Tá? Então eu queria que vocês respondessem essas duas perguntas antes de passar da próxima pergunta, porque é uma escritura. E essa escritura é Deuteronômio 6, 4 a 6. E o Senhor fala assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ok? A pergunta para isso aqui é a seguinte: amarelo, você vai responder lá embaixo nesse formulário. Como você pode indicar isso? Como você pode indicar isso em seu coração? Que Deus, ele está ali e você vai amá-lo de todo o coração, poder, mente e força. Como que você indica isso dentro do seu próprio coração? Então, escreve. Mas eu queria aconselhar vocês não só escrever aqui, no formulário aqui embaixo, mas também para que você escrevesse no seu diário de estudo e pudesse pensar sobre isso de verdade. Como você pode indicar isso no seu coração? Como que amar o Pai Celestial como único ser, né? O Senhor Deus, o único Deus, amar a Ele de todo o coração, né? Como isso está dentro do seu coração, de verdade. Queria que você ponderasse sobre isso, fizesse uma avaliação sobre você mesmo. Como é que eu tenho amado a Deus da melhor maneira que eu possa? Quais das seguintes opções recentemente influenciaram o seu amor pelo Pai Celestial e por Jesus Cristo? Experiências que aconteceram em sua vida ou na vida de outras pessoas? Escrituras que você estudou recentemente de modo individual com sua família, na igreja ou no seminário? Quais dessas opções você aumentou o seu amor pelo Pai Celestial, por Jesus Cristo? E aí eu queria que você refletisse na seguinte coisa: reflita sobre seus sentimentos atuais em relação ao Pai Celestial e a Jesus Cristo por meio dessas perguntas aqui. Primeira pergunta: durante as últimas semanas, você sentiu que seu amor pelo Pai Celestial e por Jesus Cristo aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo? Essa eu quero que vocês respondam aqui embaixo. E por quê? Aumentou, diminuiu ou permaneceu no mesmo? Por que você acredita que isso aconteceu? Ok? A outra pergunta é: o que tem influenciado a maneira como você se sente sobre eles atualmente? O que tem influenciado você, sua vida, as pessoas que você ama, né, que têm estado junto com você? O que tem influenciado a maneira como você se sente sobre eles atualmente? Sobre o Pai Celestial e sobre Jesus Cristo?
Como você pode se esforçar para amá-los de todo o coração, alma e poder? Como você pode fazer isso? Mas eu queria que você escrevesse aí no seu diário. Essas perguntas que estão aqui, elas são para você ponderar e escreva mesmo. Como você pode se esforçar para amá-lo de todo o coração, poder, mente e força? Como tem sido a influência do Salvador em sua vida e como isso tem mudado a sua vida para se aproximar do Pai Celestial e de Jesus Cristo? Essa é a aula de hoje e eu quero prestar meu testemunho de que se você fizer essa avaliação, você vai sentir o amor de Deus. Porque ao escrever essa aula, mesmo só respondendo aqui, estou falando com a câmera, mas eu estou falando para vocês. Vocês vão poder sentir o amor de Deus. Porque mesmo sozinho aqui agora, não tem ninguém presente, eu falando e perguntando e fazendo essas perguntas, eu já sinto que eu tenho coisa para melhorar, mas eu sei que Deus me ama. Eu sei que Ele vai estar comigo. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ao ver as coisas que essa aula traz, me faz pensar sobre o Pai Celestial e sobre Jesus Cristo e me ajuda a me tornar uma pessoa melhor. Cristo vive, Ele é nosso Salvador. Deus nos ama, de verdade. As Escrituras, elas são sagradas e nós podemos nos aproximar de Deus melhor do que qualquer outra maneira. Estudando as Escrituras, lendo, ponderando, orando e vivendo os mandamentos. Nós poderemos e sentiremos o amor de Deus. Quero deixar essa aula com todo o meu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.